Caros irmãos espíritas, que Deus nos abençoe. Escolhemos, para o nosso bate-papo de hoje, conversarmos sobre o tema, sobre o ensino da doutrina espírita, o ponto de vista kardeciano. Cabe de início uma observação sobre o tema. Aqui a palavra ensino terá que ser usada num sentido muito especial quando olharmos com mais atenção o texto kardeciano. Quando se refere ao ensino da doutrina espírita, Kardec vai usar essa expressão num sentido muito preciso, que definiremos ao longo de nossa exposição. Mas, de início, gostaria de deixar anotado que não se trata do ensino tradicional, tal como estamos acostumados na escola, na academia. Veremos que é um tipo muito especial de ensino, que difere muito do chamado ensino na escola, na academia. Quando afirmamos o ponto de vista kardeciano, significa que a nossa preocupação vai ser dar fundamento ao tema segundo Allan Kardec. Não estaremos aqui apresentando apenas o nosso ponto de vista. Procuraremos embasar o ponto de vista em Allan Kardec. E faremos isso ao longo da nossa exposição. É claro que teremos hoje 3 horas de diálogo. Espero que o tempo seja suficiente para que a gente possa tratar desse tema, provocando em vocês o desejo de continuar a estudar o tema em suas casas espíritas. Cabe, antes de entrarmos propriamente na discussão do tema kardeciano, fazermos uma reflexão em torno desta dupla, filosofia espírita, pedagogia espírita. Por filosofia espírita, nós conhecemos muito bem. Sabemos que, como sendo uma filosofia, procura responder questões fundamentais acerca do indivíduo, do ser, as origens, as causas, procurando responder questões do tipo: o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa vida, quais são os objetivos que buscamos em cada existência. Este é o papel de uma filosofia, fazer reflexões profundas sobre o ser, sobre suas origens, sobre suas finalidades. E a filosofia espírita apresenta as suas respostas sobre estas indagações. Somos um espírito eterno, criado por Deus simples, ignorante, que buscamos a perfeição ao longo das diversas existências que constituem as existências corporais. Temos um perispírito, um corpo espiritual, que reflete a estrutura mental conquistada ao longo das nossas diversas existências. Então, é relativamente claro quando a gente fala em filosofia espírita. Aliás, Allan Kardec vai caracterizar assim a doutrina espírita, uma filosofia espírita. Em alguns momentos, ele também usa a expressão ciência espírita, porque a forma de responder a essas indagações, que são indagações de natureza filosófica, é feita de forma científica. Há um procedimento científico na busca da resposta a essas indagações. Por isso o codificador afirma várias vezes em suas obras que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Estudaremos isso um pouquinho mais adiante. No entanto, quando a gente estuda uma filosofia que procura responder questões do tipo: o que eu sou? Quem eu sou? É natural que dessas questões surja o que a gente costuma chamar de uma psicologia. Uma ciência que vai investigar os resultados a partir destas respostas. Por exemplo, se sou uma alma, um espírito imortal, como se dá a minha mente, o meu pensamento?
De que maneira o meu comportamento depende dessa minha essência? Como acontecem os meus processos mentais, os meus processos cognitivos? De que maneira eu aprendo? Como se dá a minha aprendizagem? Como eu adquiro conhecimento? De que maneira eu processo o conhecimento? Essas são reflexões em torno de uma psicologia. E é claro que uma psicologia espírita deveria responder a essas questões apoiadas na filosofia espírita. Uma psicologia espírita deveria responder sobre o meu aspecto cognitivo, sobre o meu mundo interior mental, se apoiando nas teses espíritas de que sou um espírito imortal, que tenho um perispírito, que vivi diversas existências e que trago em mim o registro de todas as minhas experiências ao longo das minhas diversas vidas. Essa deveria ser o papel de uma psicologia espírita. Lamentavelmente, ainda não temos formulada uma psicologia espírita. Apenas alguns primórdios, alguns detalhes muito simples que aparecem ao longo das reflexões kardecianas, frutos de uma filosofia espírita. Como sabemos, desde a origem da filosofia, que há uma vinculação estreita entre filosofia e psicologia. No tempo de Aristóteles, dos gregos, e mesmo durante todos os séculos XVI, XVII, XVIII, os filósofos eram aqueles que investigavam temas próprios da psicologia. Apenas com Freud e os psicanalistas, a psicologia começa a se libertar da filosofia. Mas uma estava, e continua estando, completamente ligada a uma outra, há uma vinculação estreita entre temas filosóficos e temas psicológicos. Em geral, quando a gente tem uma psicologia espírita, o tema da aprendizagem seria obviamente colocado dentro dessa psicologia. Como é que a alma aprende? Como é que esta alma, que vive diversas existências, adquire conhecimento? Como se dá a sua aprendizagem? O dia que nós tivéssemos uma psicologia espírita, a partir desse momento, quem sabe, poderá nascer uma pedagogia espírita. Lamentavelmente, se de psicologia espírita temos quase nada, de pedagogia espírita nada temos. Não há pedagogia espírita formulada ainda no movimento espírita. Porque uma pedagogia espírita deveria tratar de como se dá a aprendizagem, a relação ensino-aprendizagem. Esse é o tema fundamental de uma pedagogia. Tentar explicar como o processo de ensino-aprendizagem funciona e como ganhar eficiência nesse processo. De que maneira fazer com que a aprendizagem ocorra de forma mais eficaz, mais eficiente, propondo metodologias de ensino-aprendizagem, recursos de ensino-aprendizagem, uma didática de ensino-aprendizagem. Este é o papel de uma pedagogia. E uma pedagogia espírita deveria produzir didáticas, metodologias para o ensino-aprendizagem, apoiada nas teses espíritas, de que somos um espírito imortal, de que trazemos as experiências do passado, de que temos um perispírito, de como o perispírito perde certas capacidades ao se vincular ao corpo, de como a memória do espírito é bloqueada nesse processo de se vincular ao corpo físico, no processo de encarnação. Não há isso hoje no movimento espírita e talvez demore muito para ter, exatamente porque é preciso primeiro uma psicologia espírita para que uma pedagogia espírita pudesse ser formulada. Claro que respeitamos alguns autores do movimento espírita, alguns livros, inclusive, que usam a expressão pedagogia espírita. Embora, do mesmo jeito que esses autores tenham o direito de expor o seu pensamento, me cabe, na condição de alguém que reflete sobre a filosofia espírita, colocar também aí o meu ponto de vista. Não são obras de pedagogia espírita a que encontramos, embora com esses títulos no movimento espírita. Tanto é que estas obras, quando lidas, quando examinadas, falam da pedagogia tradicional. Piaget, Paulo Freire, Comênios, Pestalozzi, Rousseau, esses são pensadores que formularam uma pedagogia
a partir de uma tese materialista, a maioria deles, espiritualista, alguns deles. Mas mesmo aqueles que tentaram formular uma pedagogia apoiada nas teses espiritualistas, apoiaram na tese espiritualista sem levar em consideração aquilo que caracteriza a essência da tese espírita, que é a existência de um espírito imortal, com perispírito, com a possibilidade de aprender ao longo das existências. Então não vamos encontrar ainda, e talvez, como eu disse durante muito tempo, na literatura nenhum texto de pedagogia espírita, por mais que a gente queira dar o título ao artigo, ao livro com esse tema. A gente pode chamar de pedagogia espírita, mas de fato não temos uma pedagogia espírita. Temos pedagogias do mundo que são refletidas por espíritas. Pedagogias de filosofias e psicologias materialistas que são refletidas pelos espíritos. Refletir sobre uma pedagogia piagetiana, russoliana, não é fazer pedagogia espírita. Esta é uma grande diferença que cabe de início quando tratamos do ensino da doutrina espírita. Faça essa observação porque não quero que vocês tenham a impressão de que eu vá fazer aqui pedagogia espírita. Seria cometer o mesmo erro. Não estaremos aqui tratando do ensino espírita do ponto de vista de uma pedagogia espírita, nada disso. E nós vamos perceber ao longo da análise do texto kardeciano que faremos, que Kardec teve essa lucidez. O que ele vai fazer é se utilizar dos recursos da pedagogia de sua época, do qual ele era um dos grandes pedagogos, para nos auxiliar nas reflexões e nos estudos sobre a doutrina espírita. Kardec fez isso, ele não propõe uma pedagogia espírita, até porque não era ali a sua missão, o seu compromisso. Fazer uma pedagogia espírita exigiria uma outra forma de reflexão, de análise, de estudos, do qual ele não era essa a sua missão. Ele precisava fazer o que havia de anterior a uma pedagogia, que é uma filosofia. A filosofia vem antes, e é a partir dela que a psicologia e a pedagogia vão surgir. Então ele precisava formular a raiz, a base, a partir do qual todas as outras reflexões pudessem surgir. Então a ele coube a missão de fazer a filosofia espírita. E caberá ao futuro, quem sabe, construir uma psicologia espírita, que ainda não existe, e uma pedagogia espírita. Veja, é muito importante a gente fazer essas reflexões para que a gente possa ir amadurecendo o pensamento espírita frente à academia. Porque quando a gente está dentro de uma universidade, dentro de uma academia, em que lá convivemos com psicólogos, com pedagogos, com pessoas que refletem profundamente sobre essas áreas de ensino, e quando eles ouvem falar sobre psicologia ou pedagogia espírita, eles se sentem muito incomodados, porque eles não encontram nenhuma proposta desse tipo. Então, quando a gente escuta falar em psicologia, mas os psicólogos estão utilizando psicólogos modernos, estudos da psicologia moderna materialista, e tentando dizer que se trata de uma psicologia espírita, é um equívoco muito grande. Os fundamentos dessa psicologia são materialistas. Do mesmo jeito que os fundamentos da pedagogia, que é trabalhado nos diversos textos que tratam de pedagogia espírita. Há, no nosso entender, um mau uso do termo pedagogia espírita. Estão usando pedagogia espírita de uma forma que não deveriam. Pedagogia espírita não é uma reflexão dos espíritas sobre a pedagogia do mundo. Isto não é pedagogia espírita. Isso é uma reflexão espírita sobre as diversas pedagogias que foram criadas pelos grandes pedagogos que existiram ao longo da humanidade. A maioria deles, a esmagadora maioria, materialistas, que utilizam na sua pedagogia o pressuposto filosófico de que a alma não existe, de que a mente é uma tábula rasa, que começa a aprender do zero. Hoje é muito comum falar muito em Piaget, nós vamos encontrar isso na posição de Piaget. Não há nenhuma alma que traz ideias do passado. Há uma mente absolutamente vazia que aprende ao longo de um processo da infância, e ele vai estudar como se dá na infância essa aprendizagem.
não há alma, não há reencarnação, não há perispírito, portanto, não se trata em nenhum momento de uma psicologia ou de uma pedagogia espírita. Então, feita essa observação, eu não quero que vocês tenham a impressão de que vou fazer uma pedagogia espírita, não vou. Vou fazer aqui uma visão sobre ensino apoiada no pensamento de Allan Kardec. Nós vamos tentar fazer isso utilizando um texto kardeciano, que é o grande texto kardeciano sobre o ensino da doutrina espírita. Kardec teve o cuidado de escrever um texto exclusivo sobre o ensino da doutrina espírita, que pouca gente tem se debruçado sobre esse texto, com realmente vontade de extrair dele tudo aquilo que Kardec, de fato, legou para a posteridade. A gente vai tentar fazer aqui um pequeno exercício de análise desse texto. Claro, longe de mim a pretensão de tentar esgotar o texto ao longo de nossa exposição. É um texto muito rico, que eu já de início convido vocês que façam esse estudo em casa, nas casas espíritas, para aprender um pouquinho do que é o pensamento kardeciano sobre o ensino da doutrina espírita. Não o pensamento kardeciano sobre pedagogia espírita, mas sobre o ensino da doutrina espírita. Esse texto é conhecido de todos, está no Livro dos Médiuns, é o capítulo 3º do Método. E é curioso que Kardec tenha colocado este texto sobre o ensino exatamente no Livro dos Médiuns. Por quê? Porque o Livro dos Médiuns se apresenta como um livro que vai apresentar a ciência espírita. Como a ciência espírita pode ser construída, fundamentada e embasada. Então, Kardec vai, no começo desse livro, para nos ajudar exatamente a compreender como se deve ensinar essa ciência espírita, ele vai escrever esse capítulo do método. Muita gente, por esse capítulo estar no Livro dos Médiuns, acha que se trata do método de fazer médiuns, ou coisa do gênero. Não, é o método de ensino. Nós vamos ver ao longo do texto que é o que ele diz. Isso não é a interpretação do Cosme. Eu vou botar os textos em que Kardec fala isso. Trata-se do ensino da doutrina espírita, não de preparar o indivíduo para ser médium. Não é um método de produção da mediunidade, porque às vezes você acha que por estar nesse livro, o capítulo deveria tratar disso. Então não é este o papel desse capítulo. Como nós temos só 3 horas, é um tempo muito curto para a gente investigar toda a estrutura monumental desse capítulo, eu vou usar uma estratégia que é a estratégia que o próprio Kardec propõe ao longo do capítulo. Eu vou começar apresentando uma visão geral de tudo que eu vou falar. Eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que é consequência desse capítulo. Vou fazer um resumo. Então, se é um resumo, eu não vou, neste primeiro momento, fundamentar, dizer, isso que eu falei está apoiado no texto kardeciano na página tal. Nesse primeiro momento, não. Eu vou fazer um grande resumo sobre o que esse capítulo trata, sobre exatamente como deve ser pensado o ensino da doutrina espírita à luz de Kardec. Então, vocês vão ter que ouvir, muitos poderão pedir, onde está o fundamento disso? E eu vou fazer isso depois, paulatinamente. Como o tempo é curto, e eu posso correr o risco de não dar tempo de fazer toda a fundamentação, eu não gostaria de deixar esta apresentação do que é o texto e o tempo acabasse, e aí a gente não conseguiria dar toda a fundamentação. Mas a minha esperança é que a gente consiga fazer toda a fundamentação do que a gente vai falar aqui. Mas se isso não acontecer, não der tempo de fundamentar tudo, pelo menos vocês vão ter a apresentação do que é o pensamento sobre o ensino espírita de Allan Kardec. E depois a gente faz, passo a passo, a fundamentação de cada item que nós vamos considerando aqui. Vocês já me conhecem, sabem que eu adoro esquemas. Quem já me acompanha ao longo de alguns anos nas minhas palestras, sabem que eu não abro mão de certos esquemas, de certos esboços, mapas. Isso eu aprendi quando estudei semiótica. Na semiótica, o papel de um esquema é muito importante, ele é muito rico, ele é fácil de guardar, ele tem um aspecto relevante na visão do todo. É como um mapa, você olha o mapa, você tem uma visão do todo. Se você vai para uma cidade, por exemplo, e você chega pela primeira vez e quer aprender a andar na cidade, o melhor caminho é olhar um mapa.
O mapa é extremamente rico, ele te dá uma visão de como você se localizar. Tudo que o Kardec coloca nesse capítulo sobre o ensino, a gente pode extrair desse diagrama aí. E é esse diagrama exatamente que nós vamos trabalhar agora com bastante detalhe. O que nós temos? Adeptos que têm um objeto de estudo, espiritismo, que vai ter um objetivo, que é levar a convicção acerca do espiritismo. Esses adeptos têm diante de si incrédulos, pessoas que não acreditam, ou não aceitam, ou não conhecem o ponto de vista espírita, e cabe a esses adeptos se utilizarem de algum método, de alguma forma, de fazer com que esse objeto de estudo seja conhecido, levando os incrédulos à convicção, ao convencimento da tese espírita. Este é o resumo sintético do que Kardec vai fazer e do que ele pensa sobre o ensino da doutrina espírita. Este esquema é um esquema absolutamente tradicional. Ele vem desde os gregos antigos, dentro da pedagogia tradicional. Se você trocasse aqui adepto por professor, ou por quem ensina, incrédulo por aluno, ou por quem aprende, você tem, e aqui o objeto de ensino-aprendizagem, com seus objetivos, suas competências, habilidades, seu perfil a ser atingido, você tem um esquema clássico da pedagogia, de que você tem uma relação ensino-aprendizagem, onde você tem dois componentes, o professor que ensina, o aluno que aprende, compete ao professor dominar o objeto de ensino, dominar exatamente as competências e habilidades que ele pretende atingir os objetivos e fazer com que o aluno, a partir de um método, alcance essas competências e habilidades. Dentro da pedagogia tradicional, vai competir entender quem é o professor, quem é o adepto, quem é o incrédulo, quem é o aluno, saber o seu perfil, conhecer as suas características, porque o método deve surgir a partir do conhecimento que eu tenha da relação ensino-aprendizagem. O método nasce do objeto a ser ensinado, das competências a serem alcançadas e do indivíduo que deverá alcançar esse conhecimento, atingir aquelas competências, e do professor que vai fazer uso desses recursos. Então esse é o esquema tradicional, por isso eu digo que Kardec não faz uma pedagogia espírita, ele se apoia na pedagogia tradicional. Mas há um elemento forte aqui de diferença entre a proposta da pedagogia tradicional, que está nesse esquema, e o próprio esquema que Kardec propõe. Há uma diferença essencial, que nos levou a não escrever o esquema, colocando aqui professor, aqui aluno. Por que Kardec não fez isso? Porque há para Kardec uma diferença fundamental entre o ensino espírita, ou o ensino da doutrina espírita, e o ensino das ciências ordinárias. Há uma diferença que está fixada na própria palavra professor. Professor e profissão têm a mesma raiz, vem de professar. A mesma raiz que significa o exercício de uma profissão. Não há profissão espírita. Há uma diferença que nós vamos ver ao longo da nossa exposição, muito grande no objetivo. Enquanto no ensino de física, matemática, medicina, odontologia, a minha preocupação é formar um profissional, por isso o professor, que vai levar à profissão, ao profissional. Aqui é uma diferença muito grande, não há um professor que leva à construção de uma profissão. Essa diferença é essencial, e a gente só percebe estudando o texto kardeciano. E Kardec teve a lucidez de criar uma terminologia própria para o ensino da doutrina espírita, e não fazer uso dos termos professor-aluno, próprio da pedagogia tradicional. Nós vamos ver que a primeira mudança está no objetivo. Enquanto eu tenho no ensino tradicional o objetivo de formar um profissional,
Há nesse objetivo alguns ingredientes do tipo terminalidade. Agora sou médico, agora sou dentista, agora sou engenheiro. Essa terminalidade é concedida por um certificado, por um diploma. Já aqui não se trata de formar um espírita, de fazer com que alguém tenha, agora você recebeu o certificado, agora você está apto para, você agora tem um diploma, você agora pode exercer a presidência do centro, você pode agora exercer a atividade na casa espírita. Não há isto. Kardec teve a lucidez de tirar essa confusão ao escolher uma nomenclatura apropriada. Ora, essa mudança de objetivo, nós vamos ver ao longo da palestra, muda completamente o método de ensino. Porque o método é de acordo com o objetivo. Muda. É um método de convencimento, de persuasão. Não pode ser um método de imposição, de cobrança. Eu não posso, na casa espírita, estipular assim, se você faltar menos de 75% de sessões, você está reprovado por frequência. Se trata de confundir o ensino espírita com o ensino profissional. Se você não passar na provinha no final do mês, que eu vou lhe dar, você está reprovado, vai ter que fazer o ciclo 1 de novo, da escola de evangelho ou da mocidade, porque você não passou, você foi reprovado. Isto não faz sentido algum na visão kardeciana, porque não se trata de uma terminalidade, de uma profissão, se trata de uma convicção, de uma persuasão. E Kardec vai lembrar, na questão 841, e nesse texto que eu vou citar, de que a convicção não se impõe. Qualquer forma de tentar impor uma convicção é equivocada. Não reflete o pensamento kardeciano. As pessoas têm que ir para a casa espírita com o prazer de ir para a casa espírita. O ensino espírita tem que ser um ensino que produz alegria, bem-estar, aventura de conquistar o conhecimento espírita, de conquistar a lucidez espírita. Qualquer forma de constrangimento, de obrigação, de avaliação obrigatória, é uma forma absolutamente equivocada, que não reflete o pensamento kardeciano. Nós que estamos no movimento espírita, temos que tomar esse cuidado. Refletir sobre Kardec para não cometermos esses equívocos, que Kardec não cometeu em sua lucidez, e que a gente fica inventando, tentando transformar a casa espírita numa escola, numa academia tradicional. Isso é um grave equívoco que a gente não pode permitir que aconteça no movimento espírita, se somos seguidores de Allan Kardec. Refletir com ele, aprender com ele, que o centro espírita é um lugar em que as pessoas dialogam, que as pessoas trocam emoções, refletem e vão adquirir as suas convicções por vontade própria, por livre iniciativa. Ser espírita não é um rótulo que eu conquisto a partir de um certo curso que eu faço e que eu ganho agora um certificado, uma aprovação. Ser espírita é um compromisso de vida, é viver uma filosofia. Por isso a sua lucidez. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Nós vamos ver ao longo do texto, que já vou abordar, Kardec deixa isso muito claro, de qual é o objetivo desse ensino e de que maneira esse ensino deve se dar. Mas é muito importante deixar claro qual é o ponto de vista que nós vamos defender seguindo Kardec, para que as pessoas já tenham de início esta reflexão de que não podemos reproduzir nas casas espíritas, no movimento espírita, uma estrutura de escola de academia, sob pena de estarmos deturpando o pensamento kardeciano. E mais ainda, daqui a pouco alguém vai dar a ideia de que é uma profissão, daqui a pouco alguém vai sugerir que deve ter um certificado, um diploma, e nós vamos criar uma estrutura hierárquica análoga a que as diversas religiões do mundo fizeram, em que o sujeito vira bispo, vira pastor, vira papa, etc, etc. É este o caminho, na medida em que a gente confunde um ensino
que tem por objetivo uma convicção, fazer com que o indivíduo adquira conhecimento por vontade própria e que se decida por se transformar por vontade própria num clima de liberdade em algo em que a sociedade controla e diz, você agora atingiu, você agora não atingiu, o que é próprio das profissões. Não é que as profissões estão erradas, elas estão certas. Na medicina, na odontologia, a sociedade deve cobrar essa terminalidade, deve impor ao médico a obrigação de conhecer medicina, porque esse indivíduo, ao exercer a profissão, vai interagir socialmente sobre o outro, podendo matá-lo, podendo salvá-lo, podendo curá-lo. E nós podemos cobrar do médico que ele tenha a sua competência, porque isto é o jogo da sociedade das profissões. No campo das profissões, a academia está corretíssima ao exigir avaliação, ao exigir presença, ao tentar aferir o conhecimento aprendido. Isto é obrigação da escola e da academia fazer, porque se trata de profissão. Agora, não fazer isso jamais, pelo amor de Deus, no movimento espírita. É não conhecer Allan Kardec, me perdoem os que pensam ao contrário. É não refletir Kardec. É tentar confundir a convicção com a profissão. O professar uma filosofia é diferente exatamente de ter uma convicção sobre ela. Não é uma profissão a filosofia espírita. É absolutamente diferente daquilo que a gente possa estar comparando com a ciência ordinária. Então, esta é uma diferença que, como eu disse, tem diferença no método. O método agora é mais difícil, num certo sentido. Por quê? Porque agora o método está em produzir no incrédulo o desejo da convicção, a vontade de se converter, a capacidade de se converter. Como isso é uma coisa própria dele, eu tenho que cativá-lo muito mais. A casa espírita, o ensino espírita tem que ser cativante, empolgante. A gente tem que ter isso na alma, tem que fluir da gente esta beleza que é a filosofia espírita, para que as pessoas possam também ter vontade de gozar desta beleza, de atingir esse conhecimento, de conquistar a convicção nessa filosofia. A responsabilidade é muito maior. Um professor de matemática chega em sala e passa a matemática para um aluno. Mesmo que ele não está tão convicto assim. Ele sabe que há muitas matemáticas, se ele for um bom matemático experiente, que ao passar uma proposta matemática, ele pode ter um outro matemático que apresenta propostas diferentes. Então, ele sabe que sofre muito mudanças as teorias, a física tem sofrido mudanças ao longo do tempo. Ele apresenta aquela teoria no sentido de que o indivíduo conheça e faça bom uso dela em sua profissão. Mas ele não morre por aquela ciência, por aquela teoria. Ele não morre, ele não abre mão de sua vida para essa ciência, para essa teoria. Enquanto que o espírita não abre mão de sua filosofia por nada. A vida é irrelevante para ele, porque essa filosofia é o que o preenche, é o que lhe dá significado. Ele não pode abrir mão desse significado, por nenhuma hipótese, enquanto eu posso abrir mão, deixar de ser físico, virar químico, matemático, mudar de profissão. Agora ninguém muda de profissão dentro do espiritismo, porque não há profissão. Ou eu sou espírita ou eu não sou. Então não há esse paralelo possível fazer entre um ensino na academia e o ensino dentro da doutrina espírita. Então o método exige muito mais cuidado da gente. Se eu não for um adepto, por isso Kardec não usa a expressão professor, se eu não for um adepto que realmente transpiro esta filosofia, faço com que as pessoas captam essa visão a partir do que eu sou, fica muito difícil a gente convencer. A gente dá argumentos, apresenta a leitura, mas o que de fato mexe com o incrédulo é a vida do crente. Aquilo que o adepto é, sua maneira de pensar, de expressar, de existir, isto faz a diferença. O compromisso, portanto, do adepto com a doutrina é muito maior do que do professor com a profissão, do que do dentista com a profissão, do que com o médico com a profissão. É muito maior esse compromisso, porque ele está na essência de sua personalidade, exige muito mais esforço, muito mais dedicação. Então, o nosso compromisso de fazer dos diálogos espíritas na casa espírita um processo de reflexão gostoso, agradável, que todo mundo fala, opina, discute, apresenta as suas ideias, e a gente vai criando um clima de respeito, de amor a essa filosofia, percebendo a sua beleza, a sua verdade. Kardec vai, daqui a pouco mostro os textos, eu quero, como eu disse, fazer um resumo sem mostrar, apenas falar. Kardec vai dizer que na casa espírita a forma de ensino é a conversação.
Não é a aula análoga que o professor faz, é esse diálogo, essa conversação natural e espontânea, em que as pessoas que estão